Bom dia, pupilas! Vamos começar nossa live da manhã sobre relacionamento. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui pra galera. Sejam bem-vindas. E vamos falar sobre relacionamento, então, já que é a polêmica da semana, sobre relacionamento, sobre família, quando a gente ingressa, numa família, quando a gente constrói uma família com o nosso parceiro de vida. Como é que é depois? Como é que os nossos traumas de infância reagem depois, quando a gente monta a nossa família, quando a gente começa a ter filhos, quando a gente começa a ter outras preocupações da rotina de um casamento, de uma família? Como é que os nossos traumas e as repetições familiares se atravessam nesse contexto de família e de relacionamento? Então a gente vai falar sobre isso e no fim a gente vai fazer um exercício também sobre isso. Um exercício de liberação dos padrões de repetição familiar, das mulheres sofridas da família, das repetições, porque às vezes a gente vem honrando, né? Então eu vou explicar tudo isso desde lá a concepção, como é que a gente constrói esses traumas e depois traz isso para o relacionamento. Então manda o aviãozinho aí, manda o aviãozinho para as pupilas fiéis e vamos fazer esse exercício ao vivo aqui, que vai ser muito bom, vai ser muito forte. Sejam bem-vindas, Vivian, Lilian, Morgana. E aí a gente vai falar sobre isso. E no fim vai ter um exercício sobre liberação. A gente vai falar também, sabe o quê? A força dos ex-relacionamentos na tua vida atual também. Se tu ainda não fez um desligamento dos teus ex, pode ser que esteja interferindo no teu relacionamento atual também. Então a gente não tem consciência do quantas situações afetam nossos relacionamentos, amorosos principalmente. Bom dia, gurias! Bom dia, pupilas! E também para solteiras, aquelas que não estão conseguindo engrenar nas relações, ou estão com falta de libido, sem relação sexual, a gente vai falar sobre isso também. Tudo isso hoje. Vamos mandar o avião para as amigas, amiga encalhada, amiga empipinada, os relacionamentos. Manda os avião aí. E vamos começar falando do nosso primeiro modelo interno de relacionamento. Como é que a gente vem pra vida quando a gente arruma nosso primeiro namorado, né? Como é que a gente atrai esse namorado? Por qual razão a gente atrai conflito, traição? Por qual razão a gente se empipina tanto nos relacionamentos? A gente briga, a gente se sente sozinha, né? Quais são os atravessamentos de trauma que nos deixam dessa forma? Então a gente vai falar sobre isso, sobre essas buscas, desse vazio que a gente tem dentro do relacionamento. Então, os nossos traumas, aqueles que se atravessam no nosso relacionamento, eles vêm lá da concepção. Então eu costumo dizer que a nossa primeira relação sexual vem lá da nossa concepção. Bom dia, Vanessa, maravilhosa! Que o primeiro trauma de relação sexual é da tua concepção. Então, se a tua mãe estava afim, se ela não estava, como é que foi isso? Será que teu pai era agressivo? Como é que era o teu pai? Então, tudo isso já fica registrado dentro de ti. Já fica registrado. Bom dia, Flávia! Aí, tu tá dentro da tua mãe é tua casa, nutrição, gestando, né? Te gestando. Então ali tu já começa também a ter uma percepção, muitas vezes aos olhos da tua mãe, certo?
Então, se a tua mãe se irritava com teu pai, se ela separou, se ela teve conflitos, se ela foi traída, tudo que ela sentiu durante a gestação, tu sentiu também. E sim, pode colaborar muito pro teu problema de relacionamento atual, tá? Aí tu nasceu bem linda. O parto também diz respeito, né? Porque o teu primeiro amor primordial, aquela loucura visceral, é teu contato com a mãe. Então, quando tu sai da barriga da tua mãe, é como se houvesse uma desconexão profunda, um trauma profundo de separação, de abandono. Então, o bebê entende amor por presença. Quando o bebê sai da barriga, ele se sente totalmente desconectado daquele amor, como se tivesse parte dele sendo tirada. Então, aí também, dependendo de como foi o teu nascimento, tu também traz este trauma pro teu relacionamento, certo? Outra coisa importante. Nasceu até os 3 anos de novo, né? Tudo que a tua mãe sente, a conexão maior é com a nossa mãe. Então, tudo que a tua mãe sente em relação ao teu pai, tu pode ter comprado. Tu pode ter comprado, e na constelação a gente tem uma frase que eu uso muito, que é quando a gente devolve, quando a mãe devolve os olhos do filho pro filho. Porque às vezes a gente olha pro nosso pai com o ranço, com a raiva da nossa mãe. A gente compra a desilusão amorosa da nossa mãe com o nosso pai. E a gente não pode comprar, porque a gente é filha. E filha precisa ter olhos de filha. Eu não posso ter olhos de mulher que julga o meu pai, né? Como parceria que não foi a ideal, parceria amorosa, de relacionamento. Então, muitos de nós faz isso. E a gente se desconecta do nosso pai por essa razão. Porque a gente compra os olhos da nossa mãe. Por amor à nossa mãe, na tentativa de salvar ela, de ajudar ela, de não deixar ela sozinha nessa dor, a gente compra os olhos da mãe. Isso pesa muito, porque os filhos, nós podemos ter um relacionamento difícil com a nossa mãe por essa razão, porque ela não permitiu que a gente visse o nosso pai, que a gente construísse um vínculo com o nosso pai. Mães que reclamam muito para as crianças, né? Do marido, do ex-marido, dos relacionamentos que reclamam demais, também vão ter conflitos, né? A criança começa a enxergar o pai como algo ruim aos olhos da mãe. Então, talvez haja uma separação, ou talvez a tua mãe ficou casada, mas vivia reclamando desse pai, compartilhando coisas da vida íntima dos dois, do casal, pra ti. Então, isso te prejudica e tu traz essa visão de homem pelos olhos da tua mãe, que talvez eram olhos já feridos, né? Que também teve questões com o pai dela, projetou tudo nesse marido, e aí tu, filha, compra isso, a ferida da tua mãe, faz justiça pela tua mãe e chuta teu pai de dentro de ti, chuta teu pai com julgamento, com reclamação, porque tu tá com os olhos da tua mãe. E tu faz isso na vida adulta, em todos os homens que se aproximarem de ti, porque o teu primeiro modelo interno, o teu exemplo de homem é esse pai, que foi dele que tu veio junto com a tua mãe. Então, se esse modelo interno é bagunçado, é desajeitado, tua mãe reclamava demais, é esse modelo que tu vai procurar no teu relacionamento. Mas eu já vou chegar lá. Vamos continuar aqui na infância ainda. Se na infância tu ouvia muito a tua mãe reclamar do teu pai, tu era a lixeira emocional da tua mãe, tu compra os olhos da tua mãe sobre o teu pai, tu julga ele, tu afasta ele de ti. E essa mãe às vezes também sofreu. Esse pai, sim, decidiu deixar a família, abandonou a família por questões dele, que também estava ferido, né? Também disparou imensos gatilhos, né? Quando ele se percebeu nessa família. E aí ele sai do lar, ele não convive tanto com o filho e a mãe fica com a criança, que no caso é tu. E o que ela faz? Ela se apavora, porque ela precisa fazer o quê? Sustentar essa casa. E aí a gente precisa entender que dentro de um relacionamento existem energias, 2 energias importantes, que é a energia do feminino e do masculino. Né? O feminino, todo mundo, todos nós temos dentro da gente essa energia, masculino e feminino, que não é sobre gênero, é sobre uma energia, sobre uma força que nos mantém de pé. O masculino é aquela energia de, eu tô disposta, eu acordo disposta, eu vou trabalhar, eu faço as coisas, a mão na massa, sabe? Eu não tenho preguiça de fazer as coisas.
Eu faço o que precisa ser feito. É da ação, mas ao mesmo tempo eu preciso ter o feminino que é criativa, que é gentil, que presta atenção nos detalhes, sabe, que não passa por cima dos detalhes. E aí são duas energias. Nós mulheres, muitas de nós costumamos ser a guerreira, a que dá conta de tudo, porque a gente aprendeu a ser assim com a nossa mãe. Porque a gente pode vir de um contexto familiar onde o pai precisou sair, onde o pai saiu, se retirou da convivência, ou tinha muitos conflitos, um pai homem fraco, talvez, de uma relação já de trauma dele, que ele é mais fraco, que ele não tem tanta voz, e a mãe vem com uma força masculina absurda, onde ela é a rígida, onde ela é a que educa, onde ela é a que protege, onde o sustento talvez venha por ela. E aí, por qual razão? Porque essa mãe sente que esse pai se retirou do lugar dele, do masculino, da proteção, da força, né? Porque sim, embora a gente tenha duas energias dentro da gente, no homem a energia do masculino tende a prevalecer, tá? E na mulher a energia feminina tende a prevalecer, que é o feminino, que é o afeto, que é o cuidado, que é o materno, né? Quando o pai se retira do lugar de proteção dele, porque ele é mais fraco, mais frágil emocionalmente, talvez ele se retire disso, essa mãe precisa entrar nesse lugar. E aí ela é rígida, ela é dura, ela é grossa, ela te educa de um jeito extremamente militar e ela não dá o colo e o materno do afeto. E tu cresce vendo uma mãe forte, guerreira, mas sem afeto, sem o detalhe, sem o cuidado do feminino, que é o que a gente fala, né? Que a mulher vibra nesse feminino, o homem vibra no masculino, mas todos nós temos essas duas energias internas. Então, mas acontece muito, pais que se retiram, mulheres que tomam lugar, né, para dar conta disso tudo e acabam saindo do lugar amoroso, e por isso muitos de nós tivemos uma criação muito dura, muito rígida, sem expressão de afeto, sem abraço, sem beijo, e por isso que a gente vem para os relacionamentos extremamente fria, achando estranho abraço, beijo, comunicação saudável, porque a gente foi criada no contexto de dureza, né, de uma mãe fria, talvez. E não é culpa dela, também o pai se retirou desse lugar, também havia desequilíbrios, e aí isso vem já da ancestralidade, dos pais do pai que também tiveram esse desencontro, tá? Então, a gente precisa se dar conta disso, que a gente precisa trazer essas duas energias, o feminino e o masculino. O feminino que vem da mãe e o masculino que vem do pai. O feminino saudável, né? O feminino saudável que é aquele que consegue receber, consegue descansar. Sabe, um feminino que descansa, que não precisa estar com o trator ligado, sempre preocupada nas contas, preocupada que não vai dar conta desses filhos, dessa casa, nananã. Precisa ter esse masculino na energia certa, tá? Então, isso na constelação a gente faz também, né? A gente equilibra os polos de energia. Então, só para vocês saberem, esse desequilíbrio de energia, quando a mãe se retira do lugar, né? Ela vem para esse lugar de força. Noemi, eu tenho dificuldade de abraçar meus filhos. Então, Noemi, tu vem de uma criação extremamente rígida, né? Talvez a tua mãe não faz isso contigo, tu vem de um pai mais ausente, a mãe mais rígida, mais grossinha, mais, né, faca na bota, mais masculina, ela não conseguia dar isso, porque ela também não teve. E isso vem lá de trás. E a gente sempre fala que os nossos pais foram vítimas também de seus pais, vítimas de vítimas, né? E é um ciclo muito duro, né? Porque a criação antigamente era rígida, né? A expressão de amor era o sustento familiar, era a comida na mesa, era a cama quentinha, era o banho, não era o colo, não era o afeto, não era o beijo, não era isso, não existia isso antigamente, existia raramente, né? Porque os pais precisavam trabalhar, precisavam dar conta das coisas e não existia essa expressão de afeto, de abraço, de beijo. E aí cresce nós, mulheres rígidas, duras, que não conseguem abraçar, beijar, não sabem receber. E atrai homens o quê? Homens meninos, homens fracos, como o nosso pai. Homens fracos no sentido de, ele ainda tá na infância, né? E eu vibrando nessa energia masculina de faço e não sei expressar e não sei receber, eu vou atrair um homem que também não sabe fazer isso. Um homem que precisa de mim. A gente acaba atraindo homens que precisam da gente, porque a gente dá conta e a gente se coloca nessa energia, em frequência, né? E aí a gente acaba atraindo homens meninos.
que são homens frágeis, homens emocionalmente femininos também, né? A questão do feminino, homens normalmente criados por mulheres, e a gente que foi criada na dureza vem mais dura. E aí a gente não consegue se expressar, a gente não consegue dar afeto. E os filhos vêm cobrando isso da gente também, né? Gente que já é mãe aí, pode perceber que talvez a geração de filhos agora venha cobrando esse afeto, que vocês mulheres não conseguem dar porque não tiveram isso na infância. Tá? Mas dizendo isso, porque tudo isso, toda a tua criação, o jeito que tu expressava, que seus pais se expressavam pra ti, no afeto, é o jeito que tu vem pra vida adulta se relacionando. E aí tá os pepino maior, né? Porque aí, se tu não teve um pai, pode ser que tu venha pro teu relacionamento em busca de um pai. Como que é em busca de um pai? Tu vai achar talvez o mesmo modelo de pai que tu teve, um modelo ausente, um modelo que rejeita a mulher, ou um modelo mais grosso, um modelo, ou tu vai ficar muito distante do modelo, né, tentando fazer justiça para não repetir, mas ao mesmo tempo tu vive sob tensão e tentando fazer esse relacionamento dar certo, ou tu atrai o mesmo modelo de homem do teu pai. Homens ausentes, homens que rejeitaram, homens que não davam conta, ou homens extremamente fracos, frágeis, femininos, que também te colocam no lugar de mãe, que tu precisa dar conta. Tudo na constelação, quando a gente vai falar disso, tudo é lugar, tudo é postura. Então, a gente entra no relacionamento já com alguma postura que a gente traz do nosso sistema familiar, né? Então, se a gente vem de uma postura mais endurecida, a gente vai se relacionar com homens com um emocional mais feminino e pode dar conflito. Então, para dizer para vocês que a gente tem um modelo interno de relacionamento que é pai e mãe. Então, se tu viu tua mãe ser traída, se tu viu tua mãe, tu viu conflitos, briga, tudo isso tu registrou internamente. E aí tu vem para a vida adulta como se tu não conseguisse ficar na calma. Então, o relacionamento tá tranquilo, tu mesma busca causas e condições para que tenha tensão nessa relação. Ou tu, então, também busca melhorar esse homem, o tempo inteiro reclamando dele, criticando ele, né? Tentando fazer dele um homem melhor, como se tu estivesse melhorando teu próprio pai. Então, tudo é projeção do casal de origem, pai e mãe, ou do casal de convivência. Então, a gente tenta melhorar, entende? A gente tenta melhorar esse homem que a gente se relaciona como se estivesse melhorando nosso próprio pai. Ou a gente faz justiça pela nossa mãe, né? Já que a minha mãe não conseguiu, não tinha força para sair do relacionamento, não tinha para onde ir, foi traída e não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Aí tu faz justiça como se sempre tu estivesse lutando contra esse masculino. Tu te revolta contra o masculino. Tu tá sempre em briga, sempre em crise, porque tu traz essa justiça pelas mulheres da tua família. Como a própria Luísa falou, a Luísa Sonza, né, que é agora que tá se falando que ela foi traída novamente, e ela fala que ela honrou a mãe, as tias, as mulheres da família que eram traídas e permaneciam na relação, porque de fato não tinham para onde ir, né? Porque dependiam financeiramente desses homens. Então, a gente é a mesma coisa. A gente repete histórias lá de trás. A gente repete histórias da nossa mãe, a gente repete histórias da avó. Não é o mesmo contexto, né? A avó, a mãe viveram em contextos diferentes, em situações extremamente diferentes de trabalho, não tinham tanta oportunidade, às vezes tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, ficavam estressados, enfim, pro homem ir trabalhar. E nós vivemos um contexto em que a gente pode sair para trabalhar. E a gente lutou por isso, né? Para que a gente tivesse voz, para que a gente saísse para trabalhar. O problema é que a gente saiu de um polo que não precisa, que precisava muito desse auxílio do homem, e hoje muitas de nós fazem justiça quando a gente busca nossa independência, a gente busca ter nossa grana, a gente busca ter tudo isso para não precisar de homem. Muitos de nós fazem essa justiça pelas nossas ancestrais. Então é como se a gente olhasse para as nossas ancestrais e dissesse para elas: queridas ancestrais, já que vocês sofreram tanto nesses relacionamentos, foi tão difícil, vocês não tiveram voz, vocês não tiveram poder sobre nada, então agora eu venho lutando pelos meus direitos, lutando pelo meu financeiro, por aquilo que vocês não puderam fazer. E fazendo isso, eu me viro contra o masculino, eu não quero saber do masculino.
isso inconsciente, porque conscientemente tu pode sim estar em busca do teu relacionamento, do amoroso, tu pode estar em busca de uma família e tu não consegue porque tu tem uma lealdade invisível, inconsciente, ou seja, tu repete padrão, mas tu não tem consciência. Por exemplo, eu tive uma cliente que chegou até mim e ela não conseguia dar continuidade às relações dela, no amoroso, tá? Não conseguia dar continuidade, não sabia por qual razão. Ela queria muito e ela não conseguia. Quando constelamos ela, descobrimos que ela era leal a quem? A bisavó dela. A bisavó dela não pôde ficar e, enfim, ela foi obrigada a casar com outra pessoa, não com o amor da vida dela. Então, essa cliente vinha em honra, por amor à minha bisavó, que sofreu, que não pôde ficar com o amor da vida dela. Eu também me travo, eu também não fico. Eu não consigo dar continuidade a nenhum relacionamento por amor à minha bisavó. Então a gente traz honras invisíveis. Por amor às nossas ancestrais, a gente busca a nossa independência absurdamente, a independência financeira, a gente se nega a olhar para o masculino, né? A gente fica na guerreira, eu vou dar conta, porque a gente olha para todas as nossas ancestrais e a gente percebe assim, tudo que elas sofreram, tudo que elas passaram, né? Eu não vou me permitir ser feliz. Então é quando a gente olha para elas e diz, eu honro vocês, né, ancestrais. Eu honro o feminino que vem de vocês. Eu vejo o sofrimento. Eu vejo o preço que vocês pagaram. Eu sei o preço que vocês pagaram, né, para serem felizes. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu vejo o preço, né, o quanto foi duro para vocês. E em honra ao preço que vocês pagaram, eu faço diferente. Eu me permito ser feliz, né? Então é esse o desligamento que a gente precisa fazer quando a gente se percebe repetindo padrões, né? Então isso uma das coisas que acontece, né? Da gente trazer a lealdade do feminino muito ferido, né? Na ancestralidade. E tem a questão dos traumas que a gente traz, que eu já falei pra vocês, essa ausência de masculino, essa ausência de problema, né? Essa ausência, aliás, os traumas de infância que a gente traz para a vida adulta. E aí eu vou chegar num ponto muito importante, que é o que mais atrapalha a nossa relação amorosa, tá? Então, eu falei da ancestralidade. Essa ancestralidade, às vezes, a gente fica sozinho, a gente não consegue se relacionar, ou a gente não dá continuidade nos relacionamentos, porque a gente tá honrando ancestrais lá de trás. Ancestrais que não puderam ser felizes no relacionamento, que tiveram que pagar um preço muito alto. Então, às vezes a gente vem honrando isso, né? Essa é uma das possibilidades para quem tá sozinha. Mas a gente precisaria sim abrir um campo, porque cada uma traz honras e dores diferentes, né? A segunda raiz, que pode ser que é a raiz mais clássica, é a raiz de trauma, a raiz da criança ferida. E aí eu vou falar sobre isso, só deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui. Sim, Noemi, pode ser, tu trair antes de ser traída. Eu traio antes de receber o sofrimento. Olha a Noemi dizendo ali, minha mãe era traída pelo meu pai, eu já traí, isso também é lealdade? Sim, pode ser uma lealdade, né? Ou é o teu próprio, teu medo, né, de que aconteça igual a tua mãe. Antes disso, tu faz justiça. Eu traio antes de ser traída, antes de trazer esse sofrimento. E pode ser uma lealdade com a mãe. Pode sim, né? Então, gente, vamos falar agora sobre a nossa criança interior ferida. Inclusive, falando sobre a nossa criança interior ferida, para o pessoal de Osório, nós teremos um workshop. Lembrando que a gente está entrando no mês das crianças, né, em outubro. E eu resolvi fazer esse workshop para a gente trazer a nossa infância, para a gente curar a nossa infância e para a gente trazer o que há de bom da nossa infância. Para soltar essa rigidez, essa dureza, para ti que não sabe abraçar, beijar, te expressar, que tem um problema com libido, que não consegue ser tocada. Eu resolvi fazer esse workshop onde a gente vai trabalhar a nossa infância ferida, que é a nossa criança interior ferida que mora dentro da gente, que não consegue se relacionar, que não consegue fazer dinheiro, que não consegue ir pra frente na vida. Então esse workshop é uma dose cavalar de cura dessa infância ferida. Teremos técnicas de constelação, teremos várias técnicas de queima de crenças, de dores, né? Vai ser um workshop presencial em Osório
E tu pode te inscrever, o link tá lá nos stories já, né? Tu pode clicar lá. As vagas são limitadas, o espaço é pequeno, a gente vai fazer vagas limitadas, vai ter como se fosse um dia da criança para nós adultos. Então a gente vai curar as dores de infância e a gente vai comemorar esse dia. É um valor super simbólico para tu participar do workshop. Eu tô pedindo um valor simbólico mais um brinquedo pra gente doar para as crianças em vulnerabilidade social. Você sabe, minha profissão é assistente social, então eu tô sempre engajando as causas sociais junto com o meu trabalho. Então é um valor muito simbólico, porque vai ter assim, ó, doses cavalares de cura, né? E tu vai sair leve, tu vai sair muito diferente já. Então te permite fazer isso. É uma dose cavalar de terapia avançada. E a gente vai fazer várias coisas nesse workshop com cura da criança interior ferida. E tu vai me perguntar, Rita, quem é essa tal de criança interior ferida? A criança interior ferida nada mais é que aquela voz que domina a tua cabeça, que tu não tem consciência de que é a tua criança interior ferida. A criança interior ferida é uma memória da tua infância. Lá na tua infância, quando tu era rejeitada, quando tu era punida, quando tu era agredida, humilhada, ofendida, quando tu não podia fazer as coisas, quando tu era reprimida, quando tu não podia chorar, sabe? Tudo que tu passou na tua infância, tu criou mecanismos de proteção. Mecanismos de proteção. Talvez lá na infância, quando tu te machucava, ou quando tu fazia uma arte, tu era punida. E aí tu chorava muito. Ou então tu fugia pro teu quarto para te esconder. Ou então tu ficou uma criança muito tímida porque tu entendeu que qualquer coisa que tu fizesse era errado. Tu era punida de qualquer maneira. Então tu te fechou. Tu te fechou. E aí é um mecanismo infantil. Ou então, para tu parar de chorar, tua mãe te dava comida, te dava uma mamadeira, botava um bico na tua boca para tu calar a boca, né? Tu ficava rolando na casa de todo mundo, porque era necessário. Mas tu ficou rolando e isso te traumatizou. Talvez tu ficou sozinho em casa, né? Talvez tu era muito criticada. Talvez tu presenciou brigas. E aí tu foi te alimentando dessa tensão que tu via na infância. E aí tu vem pra vida adulta e esses mecanismos de proteção, esses mecanismos de fuga ainda estão aí. E hoje esses mecanismos te atrapalham, porque é como se teus traumas de infância estivessem vivíssimos dentro de ti. É como se criasse um escudo de proteção. Esse escudo de proteção é a tua infância. Imagina o seguinte, imagina que tu tá no teu trabalho e alguém fala uma coisa grosseira pra ti. Quando essa pessoa fala uma coisa grosseira pra ti, chega essa informação no teu campo. E no teu campo, imediatamente, quando essa pessoa te diz um não, ou é uma crítica, ou é um julgamento, quando essa informação chega no teu campo, é como se uma sirene de alerta começasse a apitar internamente na tua mente. Estamos em perigo, estamos em perigo, estamos sendo atacadas, estamos sendo atacadas. Essa sirene é a sirene da tua infância. E essa infância começa a dizer, meu Deus, vamos chorar, vamos chorar. E aí fica aquela dor no peito, aquela bola, aquela vontade de chorar. Porque tu não consegue ouvir um não. Porque na tua infância tu entendia não como crítica e punição. Então tu começa a sentir a dor no peito, aquela vontade de chorar, aquele de desespero, eu sou um erro. Aí tu começa a ter medo. Aí vamos supor que tu tem umas contas para pagar, umas dívidas, tu não conseguiu o teu dinheiro a tempo e tal. A informação bate no teu campo, não temos dinheiro. Estamos endividadas, não temos dinheiro. E a sirene aqui, ó. A sirene enlouquecida internamente. E aí tu pensa, o que eu faço com essa sirene? O que eu faço com essa sirene? Tá dizendo que eu tô endividada. E a sirene aqui, ó. Como é que a gente age? Vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir para não enxergar o problema. E aí tu fica com sono, cansada, tu vai te deitar, tu fica preguiçosa, porque tu tem medo. Tu ativa o medo e a insegurança da tua infância. Percebe? E aí a tua adulta paralisa. Porque são duas coisas internas. É a tua criança interna reagindo e a tua adulta reagindo ao que ela fala, internamente. Estamos com medo dessa dívida, não vamos dar conta. E aí o que a adulta faz? Vamos olhar Netflix para esquecer.
Ou então, vamos dormir. Ai, tô cansada, vamos dormir. Ou então, quando tu tá prestes a fazer uma coisa grandiosa, dar um passo importante na tua vida, ou entregar um projeto importante no teu trabalho, né? O que acontece contigo? O que a criança faz? Estamos com medo. E se a gente for criticada? Sirene, né? E se a gente for criticada? Meu Deus, o que pode acontecer se a gente for criticada? E aí a adulta faz o quê? O que a gente faria na infância se a gente recebesse uma crítica? A gente procrastina, a gente vai brincar. Vamos brincar. Aí tu vai, sabe? Tu vai criando os mecanismos para paralisar. E com medo da crítica, com medo do resultado, com medo da punição, tu paralisa. Isso é infantil, né? Tu cria novas dívidas, novas contas, né? Tu não te permite entregar, tu não te permite subir de patamar, adultecer, tu te paralisa, tu tem medo. Tu tem medo de dar passos na tua vida. Porque é essa criança usando os mecanismos de proteção. É a criança que foi ferida, machucada. Ela foi tão punida que ela tem medo do tempo todo de ser punida de novo. De ser criticada, humilhada, julgada, agredida. Ela tem medo. Então ela te paralisa antes que aconteça. E às vezes não vai acontecer. E na vida adulta a gente precisa entender que a gente vai ouvir não, a gente vai ouvir crítica e que isso não define a nossa vida. Só que a nossa criança que mora aqui dentro, que foi ferida e machucada lá atrás, ela tá aqui. E a gente acaba respondendo por ela. É ela que reage pela gente, quando a gente não tem consciência. Então, os teus relacionamentos amorosos, por exemplo, pode ser que tu fique emburradinha, 7 dias dando gelo no marido que não fez o que tu queria, né? Pode ser que tu é aquela reativa que xinga, fala sem parar, né? Não deixa o marido falar, fala. Por quê? Porque na tua infância tu não tinha voz, tu foi reprimida. Entende? É como se agora tu precisasse fazer justiça e falar, porque tu não pôde falar na tua infância, né? Pode ser que tu use outros mecanismos, né? Tu sempre cobrando proteção, te sente muito carente, te sente rejeitada. Isso é mecanismo infantil. Tu cai no infantil, na dor, e aí tu começa a cobrar do teu marido presença, cobrar do namorado, né? E ele não consegue te dar, te suprir. E às vezes o namorado também tá na criança ferida. E aí ele não entende. Ele não entende que tu tá usando teus mecanismos infantis e ele entra e começa a usar os dele também. Entende? Aí tu fica sem falar com ele, ele fica sem falar contigo. E aí vocês começam a se relacionar. Quem que tá se relacionando? As crianças feridas dos dois, os traumas. Estão reagindo com os traumas, não estão reagindo com o adulto. Como é que o adulto faz para resolver conflito? Ele senta e conversa. A criança ferida, ela fica o quê? Dando gelo. Ela dá um gelo, ela manda um recado desaforado, ela bota uma indireta lá no Instagram, né? Uma indireta lá nos stories pra ver se ela vê que eu tô mordido com ela. Então a gente usa mecanismos infantis quando a gente se sente atacada, quando a gente quer se defender. Esses mecanismos infantis prejudicam a nossa vida. Porque graças a eles a gente paralisa, a gente não faz dinheiro. A gente fica à espera do dinheiro. Graças a eles a gente não consegue ter relação sexual, porque a gente fica tão na infância que a gente não consegue ter libido. Às vezes a gente projeta tanto nosso pai e nosso parceiro que a gente não consegue ter relação sexual. Pai e filho não consegue ter relação sexual. Ou às vezes a gente entra num contexto tão da guerreira, né, que eu preciso mandar nesse marido, eu preciso que ele dê conta, eu preciso melhorar ele, que eu entro como mãe dele às vezes, no lugar de mãe dele. E ele também não consegue se relacionar. E aí acontecem as traições, porque aí entra outra coisa importante, né? Cada um tem o seu lugar. Eu não posso ocupar um lugar diferente e cobrar do meu marido que ele seja como um pai para mim, que ele supra minhas carências, que ele seja incrivelmente perfeito para mim, me proteja. Eu não posso cobrar isso, porque isso é função de pai. O parceiro de vida não consegue alcançar aqui, entendeu? Fica pesado. E no momento que tu começa a cobrar, fica pesado, ele foge, ele sai correndo. E aí ele te trai. Ai, Rita, que horror. Que horror. Ele vai me trair porque eu fiz ele me trair? Bert Hellinger diz, existe uma lei do equilíbrio, 50% para cada. Se ele me traiu, eu colaborei. Claro que a culpa não é minha. Ele também foi filho da M, filho da P, de ter me traído. Mas eu criei causas e condições para ser traída. E isso a gente precisa entender.
que a gente criou causas e condições para ser traída. Então a gente precisa olhar para o nosso ex, os nossos ex, e o exercício a gente vai fazer esse exercício aqui. E a gente precisa agradecer porque eles nos ensinaram alguma coisa, a enxergar alguma dor, a enxergar alguma coisa que a gente não via antes. E a gente estava reproduzindo o trauma de infância, a gente estava reproduzindo a nossa mãe, a nossa avó. Então eu vou entregar aqui para vocês hoje 2 exercícios bem importantes que quando a gente faz, mesmo que a gente não saiba de fato a raiz, mas quando a gente faz já vai liberar um pouco disso tudo. Então hoje tu pode estar num relacionamento em conflito porque as crianças feridas estão se debicando. A gente pode ter sido traída porque a gente colaborou para essa traição. Sim, existem leis que colaboram para que isso aconteça, né? Existe repetição de padrão familiar, que a gente repete histórias da nossa família. Por mais que a gente tente correr, quanto mais a gente corre, mais a gente atrai o padrão, tá? Outra coisa importante que eu ia dizer sobre o equilíbrio de troca, sobre o lugar, cada um tem o seu lugar. Quando a gente aceita, quando a gente entra no relacionamento, a gente precisa aceitar o sistema familiar do nosso parceiro. Aceita a sogra, aceita o sogro, aceita as histórias tristes e as boas. Aceita o teu parceiro por inteiro. Porque quando a gente julga a família do nosso parceiro, a gente julga ele mesmo. E a gente enfraquece ele, a gente diminui ele. Então aceita ele do jeito que é, com a história de vida dele. O relacionamento, além de serem as crianças feridas que se relacionam, são os sistemas familiares que se relacionam também. Com todos os pepinos familiar. E quando a gente nega algo do nosso parceiro, a gente nega ele também. E a gente traz esse conflito para dentro da nossa relação. Então a gente precisa aceitar nosso parceiro com os defeitos e qualidades. Certo? Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa aceitar também quem veio antes, né? Nosso parceiro. Quem veio antes nos relacionamentos dele? Vieram outras pessoas, né? As ex dele. Então a gente precisa olhar para elas, honrar e aceitar também elas. Porque quanto mais a gente julga, Bert Hellinger diz, quando a gente julga um parceiro, a gente traz ela para o sistema, a gente traz ela para a relação. E a gente repete também. Então são várias dinâmicas que podem se atravessar nos nossos relacionamentos. E sim, dá problema. Tá? Então a gente precisa estar consciente disso. E por isso é importante que vocês aprendam a se comunicar dentro do relacionamento. Comunicação é uma coisa muito importante, porque aí a gente tem consciência de que, não é a minha ferida que está falando, é a ferida dele que está falando, eu preciso ter consciência de, talvez eu tenha tocado uma ferida, cutuquei uma ferida dele de infância e ele só reagiu, não é contra mim. Eu falo muito isso aqui, né, que relacionamento é laboratório da alma, é onde a gente mais vem aprender, onde traz sim os nossos defeitos, onde traz sim a nossa sombra, nosso maior aprendizado é dentro de um relacionamento amoroso. E aquilo que a gente mais se irrita no outro é aquilo que a gente tem dentro da gente. É aquilo que a gente precisa olhar dentro da gente. Mas a gente não quer olhar, a gente quer ter razão. E quando a gente quer ter razão e a gente fica nesse conflito de disputa de razão dentro da relação. Os dois querendo ter razão. Os dois estão na criança ferida, os dois querem ser vistos por alguém do sistema, ou pai ou mãe. Então eu tento buscar isso dentro do relacionamento. Eu tento preencher vazio dentro do relacionamento. Então a gente tem que estar sempre atento. Às vezes eu fico cobrando do meu parceiro, porque eu estou cobrando internamente, inconscientemente, minha mãe ou meu pai. E vice-versa. A gente vem para o relacionamento sempre tentando preencher algum vazio. E a gente precisa estar atenta, a gente precisa se conhecer nossos traumas, porque a gente sabe o que a gente está projetando. A gente sabe o que o outro projeta, entende? Então a comunicação é muito importante. A gente precisa de comunicação. Né? Quando tu ficar magoada com alguma coisa que o outro falou, tu precisa sim dar retorno para ele. Ele não tem uma bola de cristal. Isso é coisa infantil também, né? Eu simplesmente me sinto atacada pelo meu parceiro. Eu não comunico para ele que eu me senti atacada. Eu não comunico. Ele não sabe que eu me senti atacada. Então eu fico quieta, emburrada e fico dando sinais para ele entender. Oi, estou magoada contigo. Estou magoada. E aí a gente não fala que a gente está magoado e um motivo, né? E aí a gente espera que ele adivinhe. Isso é um mecanismo infantil lá da infância, quando a gente
esperava que a nossa mãe nos visse quando a gente choramingava, entende? Porque a mãe entendia a nossa comunicação pelo choro. Mas o boy aqui, o marido, o parceiro de vida, ele não entende. Ele precisa que tu te comunique. E às vezes a gente não faz isso. A gente, por birra, né, infantil, a gente se cala. E a gente espera que o outro nos adivinhe. Então a gente precisa, sim, dizer para o outro e dar chance para o outro reparar. Para ele dizer, não, olha só, eu não quis te magoar. Eu só quis te dizer tal coisa. Não foi por isso. Eu tava aqui, né? Eu não quis ser grossa contigo. Foi só o meu dia, foi só a minha rotina, enfim. Então, dê a chance para que o outro repare. Isso é ser adulto. Isso é agir como adulto. É entender, não, é o mecanismo infantil, é chorar. Eu não vou chorar. Ou chora. Quando tu chorar e cair na tua infância, tu vai te acolher. E tu vai dizer, nós temos pai e mãe. Tá tudo bem, não precisa chorar. Tu vai devolver para ele. Né? Devolver é perguntar. Foi isso que tu quis dizer? Tu me magoou. Entende? Quando a gente aprende a se comunicar, as coisas melhoram. Certo? Isso é uma das coisas, das crianças feridas que se comunicam, das coisas que se atravessam na nossa vida, tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo quando a gente se conhece. E quando a gente conhece a nossa criança ferida que mora dentro da gente, que é traumatizada e que tá sempre tentando nos defender, nos proteger. E também, o outro também tem uma criança que também quer proteger e defender. Então, quando a gente está nela, ele também vai estar. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Só que quando a gente cura essa criança, quando a gente aprende a dominar ela, né, a gente não cai nesses mecanismos, né, mecanismos de dor. Tá? Então, existe essa criança que é impulsiva. Eu falei sobre isso, falei sobre traição, falei sobre repetição de padrão familiar, falei da ancestralidade que a gente vem honrando e repetindo o padrão. Existe o equilíbrio de troca dentro do relacionamento também. Equilíbrio de troca nada mais é do que dedicação, tá? Então, se meu marido ele é o que sustenta a casa financeiramente, eu preciso talvez me dedicar um pouco mais, né? No afeto, no cuidado com a casa, com a roupa, enfim. Eu preciso equiparar, entende? O que eu recebo. Porque senão o outro, a pessoa que não consegue retribuir, ela se sente endividada, como se ela não conseguisse dar conta disso. Então, já que ela não dá conta, ela se retira. Então, por isso a gente tem que cuidar quando a gente faz demais pelo outro. A gente entrega tudo pro outro, tudo que a gente tem. A gente quer agradar demais o outro. A gente diz sim para tudo. A gente ultrapassa nossos próprios limites para agradar o outro. Isso é fazer demais pelo outro. E o outro não aguenta. E aí, vocês mesmas ultrapassam seus limites. E agradar, fazer demais pelo outro, abrir mão de ti mesma, ser passiva no relacionamento, faz com que tu rompa teus próprios limites. E tu tá fazendo isso porque tu tá na tua criança ferida, que não foi vista e aceita por pai e por mãe. Então tu vem pro relacionamento fazendo a mesma coisa, tentando ser aceita. Só que quando tu faz isso, tu aceita migalhas. Tu aceita migalhas nessa relação. Essa relação fica tóxica. Tu aceita migalhas, esse cara vai pisotear em ti, porque ele também entra em desequilíbrio. Então a gente precisa impor nosso limite. A gente precisa dizer quando a gente não gosta. A gente precisa se permitir. A gente precisa permitir desagradar. Certo? Porque a gente quer agradar demais porque a gente está na criança ferida. Entende? A gente precisa curar essa criança. Pra gente vir pra vida adulta, no relacionamento, pra gente conseguir dizer, não, eu não gostei do que tu falou. E não aceitar qualquer coisa que te falem. Percebe? Só que isso vem lá da tua infância, né? Talvez tu não ganhou um colinho, não ganhou um abraço, não ganhou um beijo da tua mãe, do teu pai. E tu faz isso. Tu aceita qualquer coisa por um beijo e um abraço. E aí tu te enfia em relacionamento extremamente difícil. Certo? E aí o que acontece? Quando tu começa a te relacionar com esse cara, tu começa a projetar, né, tudo que vem lá da tua infância, que vem dos teus pais, que vem dos teus traumas. Aí tu resolve casar com ele. Aí tu vai morar com ele. Aí, quando tu mora com ele, tu vai pra uma casa. E aí existe uma coisa muito importante. Quando tu vai construir uma família com alguém,
que isso não seja no mesmo pátio da sogra, no mesmo pátio da tua mãe, sabe? Que isso não seja, que isso não pese muito pro outro. Lembra que eu falei que tem que ser equilibrado? Que vocês possam construir uma nova coisa no meio do caminho, certo? Porque quando alguém fica em casa, na casa da sogra, na casa da mãe, essa pessoa não consegue evoluir, ela não consegue crescer. Ela fica na infância, presa no cordão umbilical emocional da mãe. E a mãe vai se meter nessa relação. Tu pode estar em parceria amorosa, em parceria de vida com a tua mãe. E aí, não tem espaço para o relacionamento. Tu está indisponível para o amor, tá? Então, a gente sempre, quando vai construir, se a gente quer que a coisa dê certo, a gente precisa se encontrar no meio do caminho. Não pode um só ir até o outro. A gente precisa se encontrar no meio do caminho para dar certo. Porque senão a gente vai dar brecha para a mãe e para o pai, enfim, entende? Então, um de nós pode estar indisponível para o relacionamento quando a gente faz isso. E aí vem a fragilidade das relações sexuais, que começa a dar, entendeu? Problema, os atravessamentos. Aí, na hora de ter filho dá problema, porque daí quem cria vai ser a sogra, quem participa mais é a sogra. Entende? Começa a tirar o teu lugar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Bert Hellinger fala também que quando acontece uma união, é preciso sim oficializar essa união. É preciso oficializar. Uma união que não é oficializada é uma união que alguém está à espera de algo melhor. Então, isso Bert fala muito também, né? E outra coisa importante dessa indisponibilidade é quando a gente está na criança ferida, né? A gente está indisponível para o amor. Mesmo que a gente case, a gente traz conflitos, a gente se afasta do nosso parceiro, porque a gente está indisponível ainda para o amor, porque a gente ainda olha para trás, cobrando pai e mãe, a gente ainda olha para as faltas de infância. E aí a gente casa, e vem os conflitos de casa, conflito do útero, conflito de relacionamento que tu tinha com a tua mãe e com o teu pai. Tudo isso vem quando tu faz uma casa com o teu parceiro. Vem todos os conflitos. É como um gatilho. Aí tu engravida, vem todos os teus conflitos de infância, de gestação, da gestação tua, quando tu tava lá dentro da tua mãe. Aí nasce o bebê, né? Nasce o bebê, começa aquela coisa, mãe, vai com a mãe, vai com o pai. Os gatilhos de novo vindo à tona. Por isso que muitos casais se separam em seguida que ganham um bebê, porque uma nova vida que vem de ti, que pro homem também é difícil, porque também reabre feridas de infância. Então vai reabrir as feridas tuas de concepção, de gestação, do teu marido também. Concepção, gestação e traumas de infância. Começam a reviver com essa criança. Se tu não tá com o teu autoconhecimento em dia, tu pode entrar numa depressão pós-parto, teu marido pode surtar também. Então, várias coisas podem acontecer no pós-parto. Porque uma criança, ela ativa todos os gatilhos infantis de trauma do casal. E aí existem os conflitos familiares, né? A mãe, por exemplo, tu que é mãe, pode lembrar e reviver conflitos da tua mãe com o teu pai. Com esse pai que não colaborava, da mãe que cobrava do pai. E aí tu começa a cobrar do teu marido, como se tu estivesse cobrando do teu próprio pai. Então assim, gente, são muitos conflitos que se atravessam no casamento, no relacionamento. Conflitos de trauma, conflitos de infância, conflitos ancestrais. E aí a gente vamos fazer um exercício aqui, tá? Um exercício onde a gente vai olhar para as nossas ancestrais, a gente vai pedir a bênção delas para que a gente consiga se relacionar. E a gente vai olhar para o nosso parceiro, tá? A gente vai olhar para o nosso parceiro e a gente vai aceitar ele como ele é, devolvendo o lugar dele de parceiro de vida, tá? Então a gente vai fazer esse exercício agora e eu deixo o convite para ti para participar do workshop presencial em Osório no dia... que dia é mesmo? Dia 15 de outubro, às 14 horas, tu vai passar uma tarde comigo, a gente vai tomar um café juntas e a gente vai fazer uma cura fantástica da criança interior ferida, que pra mim é o maior problema que a gente tem, emocional, é essa criança interior ferida que domina a nossa vida, que não nos deixa prosperar, não nos deixa fazer dinheiro, não nos deixa nada, certo? Então, pra mim, é o maior problema que existe. Essa criança que ainda cobra o olhar da mãe e do pai, que ainda julga pai e mãe. Então, quando a gente ressignifica isso, a gente destrava tudo. Certo? Então, fica o convite para ti.
Já tem gente se inscrevendo, são poucas vagas. Te aligera, senão tu vai perder, tá bom? Então agora a gente vai fazer o exercício, vamos lá? O exercício é o seguinte. Eu quero que tu respire primeiro. Eu quero que tu cheire a florzinha. Assopre a velhinha. Cheira a florzinha. Assopra a velhinha. Sente o ar que entra e o ar que sai. Bota a mão no teu coração. Sente a vida, sente o teu batimento. Sente. Sente isso. Vou dar um espirro. Sente o teu batimento. E agora eu quero que tu imagine, que tu perceba, que tu sinta na tua frente a tua mãe. Olha pra tua mãe. E atrás da tua mãe tá a tua avó. E atrás da tua avó, a bisavó. Mas tu percebe também que tem a tua avó, mãe do teu pai, todas as mulheres ancestrais da tua família. Estão atrás da tua mãe. E a tua mãe tá na tua frente. E tu vai dizer pra tua mãe assim, pra tua mãe e pros teus ancestrais. Querida mãe, queridas ancestrais, eu sinto muito. Sinto muito pelos destinos sofridos e tristes de vocês. Eu vejo o preço que vocês pagaram para ter uma vida melhor. Eu vejo a dor de vocês. Eu sinto muito. Mas agora, em honra a vocês, por amor a vocês, pelo preço que vocês pagaram com a vida de vocês, eu decido fazer diferente. Eu faço algo de bom com a minha vida em honra a vocês. Eu aceito o feminino que vem de vocês. Eu fico com o feminino saudável que vem de vocês. Tenta baixar a tua cabeça, assim, honrando. Honra esse feminino, honra a mãe, honra as ancestrais. Percebe como elas estão te abençoando para fazer diferente. Sente o amor que vem delas. Sente que tu não precisa fazer justiça por nenhuma delas. Tu só precisa fazer algo de bom com a tua vida. Porque a luta, a dificuldade, o sofrimento elas já pagaram. Tu não precisa continuar. Então tu vai levantar a cabeça e tu vai dizer para elas: eu deixo com vocês o peso que é de vocês e fico com a minha vida. E fico com a minha história, com as minhas escolhas. Sente o amor. Eu quero que tu vire de costas. Imagina agora que tu tá de costas para elas. Sente atrás de ti, nos teus ombros, como se a tua mãe te segurasse. Sente essa força. Todas elas atrás de ti. E agora na tua frente, sentindo essa força do feminino que vem atrás de ti, tu vai enxergar o teu pai. Enxerga o teu pai. Tu vai dizer para ele: pai, agora eu me rendo. Eu me rendo à força do masculino. Agora eu tomo o meu lugar no feminino e aceito a força que vem de ti. Eu te vejo e aceito, pai, fazer diferente. Agora eu deixo de te procurar em outros homens, porque eu tenho pai. Mesmo que tu não conviva, mesmo que tu não tenha conhecido, tu tem pai, tu veio deste homem também, metade de ti vem desse homem. Te rende a esse masculino. Aceita.
Aceita que existe isso dentro de ti. Aceita o masculino saudável, te rende, tu não precisa guerrear, tu não precisa mais. O feminino da guerra, do sofrimento, que precisou revolucionar, tá lá atrás. Agora tu te rende, tu tem o teu lugar. Saudável. Aceita teu pai, honra ele também. Honra ele, baixa tua cabeça pra ele. Ele não deve ter sido o pai ideal, mas ele foi o pai que pôde, né? Então sente essa força do teu pai. Eu quero que tu imagine atrás de ti também a força do teu pai, no teu lado direito. Quero que tu bote a mão no teu coração e tu sinta teu batimento. Sente a vida que veio desse homem, dessa mulher que estão atrás de ti. E agora, eu quero que tu imagine na tua frente todos os teus ex. Os ex-namorados, ex-marido, todos os homens que passaram por ti. E tu vai honrar eles também. Honra o aprendizado que eles te trouxeram. Graças a eles, tu conseguiu olhar para as tuas feridas. Graças a eles, tu é melhor hoje. Deixa com eles. Diz assim para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu fico com 50% do que deu certo e errado na nossa relação. Eu entendo a minha parte. E eu honro o aprendizado que veio de vocês. Eu libero vocês e eu me libero. Sente a liberação, sente que tu não precisa mais desses homens. Esses homens só foram atores, personagens do grande teatro da vida para te mostrar a dor original. A dor original que é a do pai. Tira a força que tu deu para essa dor desses homens todos. A dor não é por eles, o sofrimento do abandono, da rejeição, não é eles que te causaram. Eles só te lembraram da origem, que é pai e mãe. Então agradece e libera eles, e te libera, porque assim tu te libera para algo muito melhor, em frequência alta. Honra eles e sente como é maravilhoso quando tu consegue entender que tudo na vida adulta é um aprendizado, sabe? Enxerga os teus problemas como aprendizado. Se ele apareceu pra ti é porque tu tá pronta pra solucionar. Tu tá pronta pra resolver. E tu consegue olhar, sabe? Quando tu te enche de armaduras e ergue as espadas pra guerrear, tu tá querendo ter razão. E tu não consegue aprender. Tu quer lutar ainda. Mas lutar contra o quê? Por qual razão? Então é isso que tu precisa entender, que os problemas são lições que tu precisa enxergar com olhos da tua alma. É a tua alma que tá aqui, nesse saquinho de pele, na experiência humana. Entende isso como aprendizado, que tu vai passar tão rápido por isso, certo? Então, pupilas maravilhosas, coisa boa passar amanhã com vocês. E quero dizer para vocês que a gente vai ter o workshop da criança interior ferida. E lá a gente vai trabalhar tudo isso aqui que a gente trabalhou, mas numa dose muito maior. Então, se vocês quiserem, chamem, porque as vagas estão limitadas. E vocês vão receber e entender como é leve a vida. A gente é que naturaliza a nossa dor. A gente aceita viver sob tensão, acordar cansada, viver reclamando, sabe? Viver guerreando lutas que não são nossas. Então a gente vive exausta. A gente não tem ânimo para se arrumar. A gente não consegue abraçar nosso parceiro. A gente não consegue se relacionar. Porque a gente está em luta. Tu precisa te render. Render para aprender. Por isso que eu chamo vocês de pupilas e por isso que eu também me considero uma pupila. Porque a gente está aqui nessa alma, nessa experiência terrena para aprender. Quanto mais a gente luta contra isso, mais a gente sofre. Então, maravilhosas, muito obrigada por ficar aqui comigo até essa hora. A live vai ficar salva. Tu vai ajudar muita gente mandando esse aviãozinho para as amigas, né? Para os amigos também que estão com problema. E a gente vai ajudar muita gente, tá bom? Beijos, fiquem bem. Bom dia para todas vocês. E hoje temos constelação no Morro da Borrússia. Espero todas vocês lá que estão nesse dia. Semana que vem tem de novo, né? Então eu espero todo mundo. E se tu te interessou, vai te inscrever ali. Clica no link e te inscreve.
pro workshop da criança, tá bom? Beijos, beijos, muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu vejo vocês.